Vamos lá, boa noite, estamos ao vivo, mais uma vez, para mais uma palestra nossa, continuando aqui na nossa luta do SEDA para que a gente consiga finalmente levar nossos conhecimentos a todos, para que a gente consiga fazer com que todas as pessoas tenham acesso a esse nosso conhecimento, não fiquem em suas casas sem o que fazer, né? E nós vamos tentando levar, nós vamos tentando mostrar para as pessoas tudo aquilo que a gente tenta fazer por elas. Boa noite, Maurão, beleza? Então vamos lá. Começar então com uma oração, como a gente sempre faz, hoje sem a Manuela, infelizmente. Nós vamos começar com uma oração aqui, tá joia? Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e nunca deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Amém. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos lá então. O tema de hoje é um tema que foi escolhido. Eu estou aproveitando a quarentena para quê? Para fazer muitas coisas. Entre essas coisas que eu estou aproveitando a quarentena para fazer, eu estou aproveitando muito para assistir vídeos, para fazer cursos, para fazer diversas coisas que talvez se não tivesse na quarentena eu não conseguiria fazer pela quantidade de trabalho e pela correria. E andando nos canais do YouTube que eu costumo seguir, eu vi um vídeo no canal Neurovox, do Pedro Calabres, que eu gosto muito, que eu assisto muito, dentro dos meus estudos de neurociências. E depois, esse vídeo do Pedro me levou para o canal da Monja Coen, né? Que é um canal dedicado ao budismo, o canal chama Mova. E nesse canal da Monja Coen, ela fala uma coisa muito legal, ela dá uma lição muito legal, que foi o que me incentivou a fazer essa explanação de hoje, que é um abraço entre Buda e Jesus, que é um abraço entre dois líderes que são líderes religiosos, que são referências, mas que não deixaram nada escrito. Que simplesmente mesmo deixaram o exemplo deles e nós seguimos o exemplo deles. Nós seguimos o exemplo desses personagens. Olha que legal. Então, para quem achava que budismo e cristianismo não tem tanta coisa, não tem tantos pontos de inflexão, tem sim. E hoje nós vamos conversar sobre um deles. E eu vou começar contando de onde veio a inspiração para esse nosso papo de hoje. A inspiração para esse nosso papo de hoje veio desse vídeo da Monja Coen, onde ela conta a seguinte história. Uma cidade, há muito tempo atrás, tinha um monge que vivia na floresta e que meditava em cima de uma árvore. Por que ele meditava em cima de uma árvore? Porque toda vez que ele ia meditar, ele dormia. Aí o que ele fez? Eu vou meditar em cima da árvore, porque aí eu me controlo para não cair. Aí eu me seguro para não cair, tá? Foi essa a ideia dele de meditar em cima da árvore. Tudo bem, beleza. Tá lá meditando todos os dias, fazendo a meditação dele, todos os dias lá mantendo a harmonia, mantendo a meditação todo dia. E foi chamando a atenção do pessoal. O pessoal que circundava ele foi ficando assim, como assim? Né? Como assim? Que é isso que esse tal de monge tá lá? E começaram a ir buscar
conselhos com ele sobre espiritualidade, sobre o budismo, sobre a como ser uma pessoa melhor. Então, direto as pessoas foram buscando informações com ele. Pois bem, um belo dia, um senhor influente nessa cidade, né, um senhor já mais influente, beirando aí seus 80 anos, ele resolveu ir perguntar para esse monge para que aquilo ali, né? Qual é o ensinamento que ele dava e por que tantas pessoas iam atrás dele. E ele foi. Chegando lá, ele parou embaixo da árvore, perguntou para o monge: monge, oi, qual é o grande ensinamento de Buda? Aí o monge virou para ele e fala: fazei o bem, não fazei o mal. Oh, só isso? Se uma criança de 2 anos sabe. Ele: pois é, mas um adulto de 80 não faz. Daí caiu a ficha. Eu falei: putz, não é que essa história pega tão bem para todo mundo, inclusive a mim, e a gente começa a pensar: puxa vida, o que eu estou fazendo para cumprir com esse mandamento budista? Eu faço bem? Será que eu estou realmente fazendo bem ou eu só estou falando que estou fazendo bem? Nós, que professamos o cristianismo, a gente já sabe. A gente já está sabendo disso. Qual que é o principal mandamento que Chico sempre falava, que Kardec deixou? Fora da caridade não há salvação. Então, se deixar de fazer o bem, se deixar de propagar o bem, se deixar de pensar no bem, não há salvação. Jesus deixou muito claro isso para nós. Amai ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amai a Deus. E o segundo, amai ao próximo como a ti mesmo. Fazer o bem ao próximo. E daí a gente começa a perceber o tanto que essas histórias, tanto entre Buda e Cristo, elas se complementam e elas mostram para nós uma cara diferenciada. Elas mostram que não existe grandes diferenças entre os líderes. Que no fundo, o que todos querem, o que todos pregam é fazer o bem. Não importa como. Seja na meditação, seja como cristão, o importante é fazer o bem. E aí, nós temos diversas formas de fazer o bem. Mas quando eu falo diversas formas de fazer o bem, nós temos que imaginar o que é fazer realmente o bem. Porque várias vezes a gente acha que está fazendo bem e não está. Vou dar um exemplo aqui, que hoje até a gente discutindo aqui em casa, eu e Ísola, e nós vimos isso. Eu sou uma pessoa do bem, totalmente do bem, sou totalmente de boa, sou uma pessoa assim que pratico bem, que vou lá no SEDA trabalhar, que dou palestra toda quarta-feira, olha que legal, eu sou uma pessoa do bem, eu ajudo os outros, mas na minha rede social eu divulgo vídeos com chacotas. Eu divulgo memes com chacotas às pessoas. Até onde eu estou fazendo bem? Até onde essa minha atitude é a atitude de alguém que está fazendo bem? Até onde eu não estou falando que eu faço bem e não faço o bem? Entenderam? Esse que é o grande problema do bem. Fazer o bem não é tão fácil. Fazer o bem não é tão simples como parece. É uma atitude que a gente tem que pregar todos os dias, batalhar todos os dias. E o mais, que é um problema que nós temos, que eu tenho. Às vezes a gente encara o fazer o bem como fazer o grande. Fazer o bem como fazer o máximo possível. Fazer o bem como ser tudo. Como fazer mudar o mundo. E não é. Fazer o bem está em começar a fazer as pequenas coisas. Está em começar a mudar as pequenas atitudes. Está em começar a mudar o pequeno jeito, seus pequenos gestos. Isso é fazer o bem. É fazer essas pequenas modificações.
E modificações que a gente vai fazendo todos os dias. São modificações que a gente vai lutando, batalhando todos os dias. É todo dia um pouquinho, todo dia uma coisinha, todo dia uma atitude, todo dia um pontinho a mais a ser feito. Dá um exemplo para a gente perceber. Vamos pegar a época da quarentena agora. Tá? Vamos pensar então agora, nessa época que nós estamos em quarentena. Quantas pessoas não estão fazendo despretensiosamente o bem? Por que eu falo despretensiosamente? Porque a gente sabe que tem gente que não faz o bem despretensioso. Quantas pessoas não estão praticando o bem despretensiosamente? Reino Unido, quando começou, o que as pessoas faziam? Isso teve no Brasil também, eu vi alguns casos aqui no Brasil. As pessoas pegavam e botavam condomínios, vai lá e coloca no elevador, senhor, né, que tem mais de 60 anos, se o senhor não quiser ir no supermercado, não precisa, eu vou para o senhor. Eu faço isso. Quantos vídeos não vimos de gente lá na Itália, tocando nas sacadas? Quantas vezes não vimos vídeos de pessoas lá na Itália cantando, na Espanha cantando, entoando músicas para essas pessoas que estavam lá, que passavam por problemas? Quantos aplausos para profissionais de saúde que iam socorrer os idosos? Ixi, isso nós vimos demais. Aplausos para profissional de saúde nessas cidades, que iam até as casas das pessoas, que se dirigiam até a casa dessas pessoas para ter esse tipo de atitude, para fazer essa atendimento e os outros reconhecendo. Então, fazer o bem é fazer com pouca coisa. É tão pouco, que às vezes o fato de eu não ter ido ao supermercado, o fato de eu não ter ido até lá o supermercado, quando deu o boom da Covid, e não comprar todo o estoque de álcool gel, não comprar todo o estoque de papel higiênico, não comprar todo o estoque de comida de um supermercado, lotando o supermercado, sendo aquela loucura no supermercado, eu já estou fazendo bem. Eu já estou fazendo bem. Porque com isso eu já estou ajudando as pessoas. Porque a partir do momento em que eu vou no supermercado e pego tudo, eu vou no supermercado e encho minha dispensa de papel higiênico, de álcool gel e de diversas outras coisas, sabe o que eu estou causando? Alguém vai ficar sem. E vai ficar sem por minha causa. Vai ficar sem por causa de um ato egoístico meu. Essa pessoa não vai ter acesso ao produto dele por um ato egoístico meu, que poderia facilmente fazer o bem. Vou contar uma história para vocês, e isso eu fiquei sabendo, né, e que ilustra bem isso que eu estou falando. No meio, entrando na segunda semana de isolamento que a gente estava, lá no final de março, a cidade estava desabastecida de álcool gel, então todo mundo estava ávido. Onde tivesse, a galera ia correndo atrás louca, buscando o álcool gel. Pois bem, um belo dia o álcool gel chegou na Start, ali na Edilson Lamartine. Formou-se uma fila de gente querendo produto, né? Há certo tempo deu uma confusão, que não vem ao caso agora, e papapá, e o Procon baixou lá, uma confusão danada. Eles baixaram a porta com quem estava lá dentro e deixaram o restante na porta, esperando. Saía um, entrava um, saía um, entrava outro. Ótimo, tranquilaço. Até aí, tudo bem, sem problema. O que aconteceu depois disso? Uma bela hora, tinha uma conhecida minha na fila, esperando, solão danado do meio-dia. Diz que sai uma senhora de dentro da Start com 3 caixas de álcool gel. E, para surpresa de muitos, ela pega, vai no estacionamento, na beirada da calçada, abre as caixas e vira para o público: tô vendendo álcool gel.
Olha só aonde vai a cabeça do indivíduo. Não estou julgando o ato que ela fez. Às vezes ela pensou como uma oportunidade de negócio, tudo bem. Mas eu estou julgando, e não estou julgando, eu estou falando, né? Eu não tenho nem moral para julgar, para fazer julgamento algum. Mas até onde esse ato, ao nosso entender, foi benéfico para a sociedade, foi benéfico para as pessoas. Até onde esse ato foi um ato do bem para as pessoas. Então vamos, se a gente pensar bem nessa situação que nós estamos passando, nós vamos ver o quanto a gente sabe que fazer o bem é o caminho, sabe que fazer a caridade é o caminho, mas não faz. Exatamente como na história. Exatamente como visto lá atrás na história do monge. Nós sabemos, Manuela sabe, mesmo com 5 anos já sabe, a gente já fala isso para ela, todos nós temos consciência disso. Mas quanto praticamos essa consciência? Quantos trabalhamos essa consciência? Quantos tiramos um tempo que seja para praticar o bem para alguém? Quantas pessoas auxiliamos nesse período de quarentena? Eu tenho amigos, o Fabiano, um grande amigo, corre com a gente. O Fabiano, ele trabalha em um centro e o centro dele continua dando sopa para os irmãos de rua, porque eles estão com um problemão danado lá, eles estão com um problemão enorme. Os centros pararam de atender, todo mundo foi para lá, o dele, ele já está num bairro que é bem afastado, né, que é bem necessitado, ele está lá e ele fez um pedido para a turma, falou, ó, as doações também caíram, eu preciso de doação. Doação do quê? Alimento, principalmente. E saiu pedindo diversos grupos. E pedindo para colegas que tinham carros maiores ajudar ele, porque às vezes ele precisava passar na casa das pessoas, pegaram muita coisa. 4 pessoas ofereceram doação. 4 pessoas. Então olha só, olha como que nós estamos analisando, como que nós estamos vendo, como que nós estamos vivendo a prática do bem. Se escondendo, tocaiando em casa, estocando alimento, deixando as doações, deixando de doar um tempo. Fazer o bem não é doar dinheiro, não é doar comida. Ou não é só doar dinheiro e comida, é doar seu tempo. É doar seu tempo para alguém que precisa. É a gente estar com alguém que precisa de nós. É abraçar alguém que precisa dos nossos conselhos. É abraçar alguém que precisa da nossa palavra. E quando eu falo abraçar mesmo à distância, é trazer para perto. Como diz Mário Sérgio Cortella, a palavra importar vem do latim portar, né? Importar é trazer para dentro. Importar, trazer para dentro. Então, se eu me importo com alguém, eu trago esse alguém para dentro de mim. E olha que legal seria a gente trazer as pessoas para dentro de nós. A gente entender que no momento, às vezes, muita gente precisa de um ouvido. E quanto bem há nisso. Quanto bem há nisso. E fazer o bem é uma das melhores coisas que tem. Vou contar um pouquinho da minha história. Vários aqui já conhecem, né? Mas eu vou contar um pouquinho para quem não conhece. Nós viemos para Uberaba em 2008, né? Eu mais a Ísola. Né? Isso, Elisa, acolher, ouvir, exatamente, isso daí é primordial. Como num dos últimos vídeos que eu coloquei no meu feed no Instagram, né, tem gente que não tem condição de procurar um apoio profissional. Eu até indiquei uma amiga nossa lá, né, não tem condição de procurar um apoio profissional.
ótimo, procura uma pessoa da sua confiança. E você é a pessoa da confiança dela, entenda que você é a pessoa da confiança de alguém. Olha que bem que você pode fazer sendo a pessoa da confiança de alguém. Não tem bem maior num tempo como o nosso. Então, como eu ia falando, né, nós viemos em 2008 e logo na chegada a Uberaba eu tive muitos problemas de adaptação, problemas enormes de adaptação, né, que começaram em 2010 e foram terminar em 2015, depois do meu doutorado, com afastamento de trabalho, com depressão, um problemão danado, né, tive um problema imenso. Mas mesmo assim, retornamos para Uberaba em 2015, eu voltei para o meu trabalho e até então tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo ótimo. Quando foi final do ano passado, eu passei por situações parecidas com o que eu tinha passado em 2010, 2011, 2012. Só que dessa vez não aconteceu a mesma coisa que aconteceu de outras vezes. Só que dessa vez eu não me abati. Só que dessa vez eu não me curvei. Eu não quis largar tudo, eu não quis ficar trancado em casa, eu não brigava em casa. Dessa vez, teve uma mudança. Quando nós viemos em 2008 para cá, eu não trabalhava o tanto que eu trabalho para tentar modificar minha pessoa, fazer minha reforma e tentar fazer o bem. Eu não tinha ideia do tanto que eu posso fazer o bem para as pessoas. Eu não sabia, dentro da minha cabeça, quando nós viemos, era trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Alguns vão falar, Capricórnio, tá na cara, Capricórnio só quer trabalho. E era assim, era trabalho, 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 trabalho. Eu não parava para pensar em ajudar o próximo. Eu não parava para pensar em fazer qualquer coisinha para ajudar o próximo. Quando foi final de 2016, começo de 2018, né, que eu me envolvi mais lá no SEDA, dando palestras, né, aí eu assumi a coordenação da escola, aí comecei a conhecer a história dos meninos da administração, né, que apesar de ser uma escola federal, nós temos problemas enormes de relacionamento familiar, de relacionamento parental, de ainda não conhecimento do corpo. Muitos lá têm um problemão danado com a questão da sexualidade, e eu comecei a ouvir, e eu comecei a aconselhar, e eu comecei a pegar na mão deles, e essa foi a grande diferença entre 2010, 11, 12, 2019. O fato de estar no bem me dá uma paz de espírito tão grande que não é qualquer coisa que me atinge. Fico triste? Fico. Choro? Choro. Desanimo? Desanimo. Me dou todo o direito de ter essas atitudes. Isso não demonstra que eu sou um fraco. Mas eu também me dou o direito de, no dia seguinte, levantar a cabeça e batalhar. E falar, passou. Passou, isso não é meu. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho a condição de poder ajudar, de poder falar, de poder dar um apoio para quem procura. Nesse período agora, essa quarentena, que já estamos até passando, né, dos 40 dias da quarentena, e para nós da escola deve ser mais complicado, porque na China estão voltando agora depois de 100 dias, então faltaria mais 60 para a gente voltar ainda, né? Mas o que aconteceu nessa quarentena? A Isla até brincou comigo, você está fazendo tudo quanto é curso. Tô fazendo muito curso, inteligência emocional, reprogramação mental, PNL, e montei meu canal do YouTube, sem contar as pílulas que eu dou direto no Instagram. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o bem sem preocupar. Eu tenho hoje aproximadamente 600 seguidores no Instagram. Meu canal do YouTube novo, tem uma semana que eu montei ele legalzinho, ele deve ter lá seus 8, 9 seguidores. Mas qual que é a ideia por trás disso? É ajudar sem preocupar com nada. É botar um vídeo
é fazer um videozinho rapidinho, 5, 6, 7 minutos no máximo, mas que às vezes alguém ouve e precisava ouvir aquilo, e aquilo toque nela. E aquilo lá no fundo toque na pessoa e ela, puxa vida, que legal, eu precisava ouvir isso, eu precisava desse conselho. Então a ideia é ajudar sem pretensão. A ideia é ajudar as pessoas sem se preocupar se eu vou ter de volta, se eu não vou ter de volta. Que é um pouco do que nós todos lá no SEDA estamos fazendo agora. É um pouco do que nós todos estamos praticando lá no SEDA. Estamos fazendo o Reiki à distância, um projeto que chama SEDA na Cura. Né? Nós estamos fazendo esse Reiki à distância. E esse Reiki à distância, minha gata veio aqui, desculpa. E esse Reiki à distância, ele está ajudando a gente em quê? A emanar boa vibração, a emanar boas energias sem endereço certo. Diferente, por exemplo, da gente ir lá na casa, aplicar reiki na pessoa, eu conhecer, eu saber quem que é, a pessoa vir me abraçar, obrigado, você ter feito. Aqui não, aqui a gente não faz a troco nem de um obrigado. A gente emana a nossa energia para ajudar as pessoas. Isso é fazer o bem no mais alto nível. Isso é fazer o bem no mais alto padrão de fazer o bem. É você não preocupar, é você doar seu tempo, que hoje é a moeda mais cara do mundo. Não tem moeda mais valiosa hoje do que o tempo. É você doar para alguém. É você doar sem preocupar com nada. Vários exemplos disso. Não só eu sou um cisco no mundo. Né? A minha tentativa é pequena, meu alcance é pequeno. Entre esses 600 seguidores do Instagram, 120, 130 assistem os vídeos, e a grande maioria da região aqui. Né? Então, sem pretensão de alcançar Brasil, nada, a pretensão é ajudar. Mas tem gente fazendo coisas diminutas que está ajudando. Por exemplo, minha cunhada Adriana, que fez máscaras, né, de pano para doar para a UFO, os profissionais da UFO. Como o meu UFTM, que produziu máscaras para doar para o UFTM, para o hospital da UFTM. Então, pequenas atitudes, como agora eu fiquei sabendo hoje, o Niub e Fazu também estão com uma parceria para produzir equipamento para o UFTM. Tá vendo como é pouquinha coisa para fazer o bem? Tá vendo como a gente não precisa de grandes coisas? Nossa, precisa do mundo para fazer o bem. Não precisa. Não precisa. Para fazer o bem, você precisa querer fazer o bem. Para fazer o bem, você precisa estar aberto a fazer o bem. E outra coisa, nós nunca estaremos prontos se esperarmos estarmos prontos. Nunca. De coração. Você nunca vai estar pronto. A gente sempre tem a mania de adiar para depois. Né? A gente sempre tem a mania de adiar para depois. Né? Isla me lembrou que agora realmente a Glaucia e o Anderson, um casal de amigos nossos, que estão fazendo galinhada toda quarta e domingo. A Glaucia vai lá e faz galinhada para o Anderson mais os irmãos dele entregar toda quarta e domingo para os irmãos de rua. Pequeno, coisa pequena. O que a Glaucia está fazendo? A Glaucia está doando o tempo dela. Ela dá aula na escola, e eu sei que, como é o mesmo esquema da Isla, a aula dela é horário normal. Eles estão em homeschooling, porém com horário normal. Tá, horário normal. O Anderson trabalha o dia inteiro, dia inteirinho trabalhando. A Glaucia tira um tempo dela para que ela vá para a cozinha, faça a galinhada para os irmãos de rua, monte as marmitas, para a hora que o Anderson chegar do trabalho quarta-feira, tanto que ele não está comigo hoje, eu tenho certeza que ele estaria assistindo, ele não está por causa disso, para pegar e levar para os irmãos de rua. Coisa pequena. Coisa pequena. E doando o bem maior que tem. Doando o bem maior que ela tem, que é o tempo.
que é o bem que a gente mais tem e que a gente mais regula. Por quê? Porque nós acostumamos a falar que não temos tempo. Nós acostumamos a... É legal, vamos ser sinceros, é legal não ter tempo. É legal você ligar no médico e o médico falar, ó, agenda para você só em junho. Pô, mas eu tô precisando agora. Não, só em junho. É chique. É chique o médico falar, não, lotado, tem tempo. É chique a gente falar, nossa, e aí, como tá seu dia? Nossa, tá corrido, eu não tô aguentando. Poucos chegam e falam, não, tá tranquilão, ó, administrei meu tempo, agora eu tô vivendo tranquilo. Se eu falar isso, capaz de alguém falar, não tá fazendo nada. Tá fazendo nada, tá à toa. Tá à toa. Por quê? Porque o normal nosso é falar, eu tô esbaforido, eu tô doido, eu não tenho tempo. Mas a hora que a gente vai pegando pedacinho do tempo que a gente desperdiça, pouquinho de um tempo que a gente desperdiça, a gente junta um tempão no final do dia. A gente junta um tempo enorme no final do dia. Aí o desperdício, cada um analisa o que para ele é e o que para ele não é. Tem gente que acha que ficar 1, 2 horas em rede social por dia útil trabalhado, entre 7 da manhã e 7 da noite, é a coisa mais normal do mundo. Tem gente que já encara que isso é um desperdício de tempo, e se estiver fazendo, tem que mudar. Tem gente que acumula as coisas, deixa, né, agora não faço, deixa, tem outras prioridades, a hora que vê, está tão acumulado, que aí começa a correr atrás do trabalho, não vai ter tempo, porque o serviço sempre vem. É só ver casa, né? Toma café da manhã, almoça e janta sem lavar a louça. Aí no dia do café da manhã você resolve lavar. Vira uma loucura. Vira uma loucura isso aí. Por quê? Porque você não tem como recuperar mais aquele tempo. E aí o que eu falo? Ai, mas nossa, eu tô tão sem tempo. Ai, eu tô tão sem tempo. Se eu tivesse sem tempo, e falo por mim, talvez eu não estaria aqui. Se eu tivesse sem tempo, eu não estaria assistindo os vídeos que eu estou assistindo. Eu não estaria crescendo e tendo novas ideias para novas palestras. Como é dentro dessa nossa palestra que a gente faz no Seda, que não é só ficar preso em religião, e sim falar muito em espiritualidade, em religiosidade, em levar religiosidade para as pessoas. Por isso, hoje o casamento entre Buda e Jesus, e que se não me engano deve ter uma parte 2, porque eu já recebi um monte de coisa que Buda e Jesus têm em comum, e é muito lindas as passagens, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, Thich Nhat Hanh, um monge, disse o seguinte numa entrevista para Oprah Winfrey: Jesus Cristo é o Buda do Ocidente, e seu ensinamento também é sobre o entendimento e a compaixão. Então olha como se casam, olham como se casam. Então às vezes vamos ter outra oportunidade para falar, né, montar um abraço entre Buda e Jesus parte 2, mas a ideia que eu queria deixar hoje é essa: fazei o bem, não fazei o mal. Por menor que seja, como Elis falou aqui, por menor que seja, o que importa é o amor que você coloca. O que importa é você se colocando lá, é o pequenininho que você se coloca lá. É o que importa. O que importa é a pequena atitude. É a máscara da Adriana, é a galinhada da Glauce e do Anderson, é o Mauro fazendo as lives todos os dias no perfil dele, às 1h30 da tarde, despretensioso, ajudando um mundaréu de gente, né? Somos nós aqui em casa fazendo o máximo para que vocês tenham sempre palestras legais. É o Rodrigo, é o Marcelo, meus companheiros de lida que de coração decidiram ajudar e partilhar desse momento com vocês, cada um fazendo num dia para não sobrecarregar para ninguém. São pequenas atitudes no bem que fazem com que a gente cresça, que fazem com que a gente esteja sempre no topo, sempre crescendo, sempre sendo útil e sendo
amoroso, sempre pensando no irmão. E terminar com o término do vídeo da Monja Coen, que foi, não, realmente, obrigado, amor, Elis doa constelação todo domingo. É que pela falta aqui da gente estar no presencial, mas Elis doa todo domingo o reiki à distância do Seda, né, que, como eu falei para vocês, o Seda na cura, né? Então agradecer a todos por todo esse trabalho que vocês fazem, é muito legal isso, né? Cada um fazendo seu bem de pouquinho. E para encerrar, eu vou terminar com outra história da Monja Coen, que ela fala muito sobre um lama que sempre estava lá no Rio, né? E ela sempre dando ensinamentos, e um dia ele falou para ela. Ela perguntou: como que a gente faz o bem? Ele é muito simples. Pega a sua mão direita, pega a sua mão esquerda, junta as duas, e tudo que vier e tudo que for, você agradece. Veio, agradeço. Foi, agradeço. Se você fizer isso, nunca mais você vai fazer o mal. Nunca mais você vai praticar o mal. É uma lição budista para cristãos que estão tentando sempre fazer o bem, sempre buscar o bem e cada vez menos fazer o mal. Boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço demais a todos, valeu, boa noite.